Dentro de cada um de nós reside um potencial único, um dom concedido por um poder superior. A Bíblia fala sobre esses dons em Coríntios 12, versículos 8 a 10, dizendo que o Espírito age em nós, concedendo sabedoria, conhecimento e fé. Esses dons não são meros talentos, mas manifestações da graça de Deus operando através de nós, ferramentas pelas quais somos chamados a servir e espalhar o seu amor. Você já sentiu dentro de si uma inquietação, um anseio por algo mais do que o mundano? Esses são os sussurros do seu chamado, o Espírito guiando você em direção ao seu propósito. O inimigo tentará abafar esses sussurros com dúvidas e medos, mas não se engane. Você é escolhido, amado e equipado com tudo o que precisa para cumprir o seu destino. O inimigo é astuto, sussurrando mentiras em nossos pensamentos, tentando nos convencer de que nossas lutas são sinais de fraqueza. Mas você é definido por aquele que o criou, que o ama incondicionalmente. Escolha silenciar suas mentiras com a verdade da palavra de Deus, substituindo o medo pela fé e a dúvida pela confiança. Muitas vezes questionamos por que enfrentamos oposição implacável, mas essas lutas são uma marca de distinção. O inimigo reserva seus ataques mais ferozes para aqueles que têm o potencial de abalar seu reino. O próprio fato de você estar engajado em uma batalha espiritual é uma prova do poder que reside em você. Assim como o ouro é purificado no fogo do ourives, nossos espíritos são fortalecidos através das provações. Cada batalha que superamos nos aproxima de Deus, aprofundando nossa fé e nos capacitando a andar em nosso chamado. Lembre-se, Deus está conosco no fogo, dando-nos a força para perseverar e a coragem para vencer. Os ataques do inimigo muitas vezes se intensificam quando estamos prestes a ter um avanço. Esses momentos de escuridão são sinais de que estamos perto de um novo nível de unção e autoridade espiritual. Apegue-se à sua fé. Lembre-se das promessas de Deus e confie em seu poder para te libertar. A traição, especialmente de alguém em quem confiamos, é uma das experiências mais dolorosas. O inimigo usa aqueles mais próximos a nós para nos ferir e desencorajar, mas mesmo na traição, não estamos sozinhos. Guarde seu coração da amargura e perdoe aqueles que te fizeram mal, assim como Cristo nos perdoou. As Escrituras estão repletas de histórias daqueles que enfrentaram oposição espiritual por causa de seus dons. A história de José nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Deus está trabalhando nos bastidores. Nossas provações nos moldam e nos preparam para o destino que Ele planejou para nós. A fé inabalável de Sadraque, Mesaque e Abed-nego diante da fornalha ardente é uma prova do poder da fé. Deus os livrou, e sua história nos lembra que quando confiamos em Deus, Ele nos protegerá. Ele nos dará vitória sobre todos os obstáculos que o inimigo colocar em nosso caminho. A vitória de Davi sobre Golias é um exemplo poderoso de batalha espiritual. Com uma única pedra, guiado pela mão de Deus, Davi derrubou o gigante. Esta história nos lembra que, com Deus, todas as coisas são possíveis. A fé inabalável de Daniel o levou a enfrentar a cova dos leões, mas ele não foi abandonado. Deus o livrou, honrando sua firmeza. A história de Daniel nos lembra que nosso Deus é um Deus que liberta e protege aqueles que o honram. Dentro de cada um de nós existem sementes da divindade, dons espirituais concedidos por um Criador amoroso. Esses dons requerem o alimento da oração, da palavra de Deus e do Espírito Santo para florescer. Comungue com seu Criador, busque sua orientação e deixe sua verdade guiar seus passos. Você já sentiu um leve toque em seu coração, um sussurro de anseio por algo mais? Esses são os sussurros do seu chamado, o Espírito Santo guiando você em direção ao seu propósito. Preste atenção a esses sussurros.
Busque a orientação de Deus e alinhe sua vontade com o plano dele para um senso de realização e propósito. Seção 3. Alimentando a chama. Assim como uma vela tremulante precisa ser protegida do vento para queimar brilhantemente, nossos dons espirituais também precisam de proteção e alimento para florescer. O inimigo tentará extinguir a chama do seu chamado, usando a dúvida, o medo e o desencorajamento para apagar o fogo dentro de você. Cerque-se de irmãos na fé que irão encorajá-lo, orar por você e responsabilizá-lo pelo seu chamado. Procure mentores que já trilharam o caminho antes de você, que podem oferecer sabedoria, orientação e apoio. Não tenha medo de dar um passo de fé, de usar os dons que Deus lhe deu, mesmo que pareça desconfortável ou intimidador no início. Lembre-se, é na prática, ao sairmos de nossas zonas de conforto, que nossos dons são refinados, fortalecidos e multiplicados. O inimigo prospera na inação, em nos manter paralisados pelo medo e pela dúvida. Mas quando escolhemos seguir em frente com fé, quando escolhemos usar nossos dons para a sua glória, liberamos uma força que ele não pode resistir. Seção 4. O poder do discernimento. À medida que você cresce em sua caminhada com Cristo, à medida que se torna mais sintonizado com a voz do Espírito Santo, você também desenvolverá o dom do discernimento, a capacidade de distinguir entre a voz de Deus e as falsificações do inimigo. O inimigo é um mestre da decepção, muitas vezes disfarçando suas mentiras de verdade, suas tentações de oportunidades. Ele tentará desviá-lo com falsas promessas, dons falsos e chamados falsos, todos planejados para atraí-lo para longe do plano de Deus para a sua vida. Mas o Espírito Santo, seu guia e conselheiro, nunca o desviará. Sua voz é sempre de paz, de verdade e de amor. Ele nunca irá contradizer a palavra de Deus ou levá-lo por um caminho que seja prejudicial ou destrutivo. Aprenda a reconhecer a voz do seu pastor. Passe tempo em sua presença, meditando em sua palavra e buscando sua orientação em cada decisão que você tomar. Quanto mais você sintonizar seu coração com a sua voz, mais fácil será discernir a verdade e rejeitar as mentiras do inimigo. Meus amigos, a vida cristã não é uma jornada passiva. É uma busca ativa, um chamado às armas, uma batalha travada nos campos de nossos corações e mentes. O inimigo, astuto e implacável, procura roubar nossa paz, nossa alegria e nossa própria conexão com o divino. Ele sussurra mentiras na escuridão, tentando corroer nossa fé, inflamar nossas dúvidas e extinguir a chama do nosso chamado. Ele pinta um quadro de derrota, esperando que sucumbamos ao desespero e abandonemos a luta. Mas nós, meus irmãos e irmãs, não estamos indefesos. Somos guerreiros, revestidos da armadura de Deus, equipados com armas de justiça e fortalecidos pelo Espírito indomável que habita em nós. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, destinados a superar todos os obstáculos que o inimigo coloca em nosso caminho. Esta batalha, no entanto, não é de força bruta, mas de fé inabalável, de permanecer firme diante da adversidade, de se apegar à verdade da palavra de Deus, quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. É uma batalha travada de joelhos em oração, nos momentos silenciosos de rendição, na crença inabalável de que nosso Deus é maior, mais forte e mais poderoso do que qualquer força que se oponha a Ele. O inimigo é um estrategista mestre, um manipulador astuto que conhece nossas fraquezas e as explora com precisão. Ele espera por momentos de vulnerabilidade, momentos em que nossas defesas estão baixas, e ataca com precisão calculada. Ele pode nos tentar com velhos hábitos, sussurrar mentiras de inadequação ou despertar sentimentos de ressentimento e amargura. Ele pode usar outras pessoas para nos ferir, trair nossa confiança ou nos desencorajar de perseguir nosso chamado.
Nesses momentos de ataque, é essencial que reconheçamos a fonte de nossa angústia, que não confundamos a voz do inimigo com a nossa. Seu objetivo é nos isolar, nos fazer sentir sozinhos em nossas lutas, nos convencer de que estamos travando uma batalha perdida. Mas devemos lembrar, meus amigos, que nunca estamos sozinhos. Nosso Deus é um auxílio presente na hora da angústia. Ele é nosso refúgio, nossa força, nosso defensor sempre presente. Quando o inimigo ataca, devemos correr para ele, não para longe dele. Devemos derramar nossos corações a ele em oração, buscando sua orientação, sua proteção e sua força para vencer. Muitas vezes, as maiores vitórias são conquistadas não aos olhos do público, mas no lugar secreto da oração, nos momentos silenciosos de rendição, na crença inabalável de que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não podemos ver. O inimigo pode parecer estar vencendo a batalha, ele pode parecer estar em vantagem, mas nunca devemos esquecer que o resultado da guerra já foi decidido. Cristo, nosso campeão, já venceu o mundo, e nele somos mais que vencedores. Nosso trabalho não é lutar pela vitória, mas permanecer firmes na vitória que já é nossa. É confiar no tempo de Deus, descansar em sua soberania e acreditar que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando não podemos ver o quadro geral. O inimigo pode tentar roubar nossa alegria, nossa paz e nossa esperança, mas ele não pode tocar em nossa salvação. Ele não pode romper nossa conexão com aquele que nos segura com segurança na palma de sua mão. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos a colheita se não desistirmos. Fixemos nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, sabendo que o prêmio que nos aguarda é muito maior do que qualquer contratempo temporário que possamos enfrentar ao longo do caminho. Imaginem, meus amigos, uma tapeçaria magnífica, tecida com fios de incontáveis cores, cada fio meticulosamente colocado, cada tonalidade contribuindo para a obra-prima geral. Esta tapeçaria, meus amigos, é o reino de Deus, uma sinfonia de graça, uma expressão vibrante de seu amor e criatividade ilimitados. E nós, cada um de nós, somos fios neste grande desenho. Nossas vidas entrelaçadas com as vidas de outros, nossos dons individuais contribuindo para a beleza e esplendor do todo. O inimigo, em sua compreensão limitada, vê apenas os fios individuais, os momentos isolados de nossas vidas. Ele vê as lutas, as dúvidas, os momentos de fraqueza e se alegra com a ideia de desvendar a tapeçaria, de reduzi-la a uma pilha de fios emaranhados. Mas nosso Deus, em sua sabedoria infinita, vê o quadro completo, o desenho intrincado que se desenrola ao longo do tempo. Ele vê o potencial dentro de cada um de nós, a contribuição única que estamos destinados a dar, e Ele orquestra nossas vidas de acordo, guiando-nos em direção ao nosso propósito, tecendo nossas histórias em sua grande narrativa de redenção e amor. Cada dom espiritual, como um instrumento musical em uma orquestra, possui seu próprio som único, seu próprio papel distinto a desempenhar na grande sinfonia da graça de Deus. Alguns dons são ousados e retumbantes, como as trombetas da fé, proclamando a verdade com convicção inabalável. Outros são gentis e calmantes, como as flautas da compaixão, oferecendo conforto e cura às almas feridas. Alguns dons estão ocultos à vista, trabalhando silenciosamente nos bastidores, como a fundação de um edifício, fornecendo estrutura e suporte. Outros estão na frente e no centro, cativando nossa atenção, como a batuta do maestro, conduzindo-nos a uma compreensão mais profunda do coração de Deus e de seus propósitos. Mas sejam nossos dons visíveis ou ocultos, sejam eles altos ou suaves, cada um é essencial para a harmonia do todo. Cada um desempenha um papel vital na expressão da plenitude, do amor e da graça de Deus no mundo.
Assim como uma única nota desafinada pode atrapalhar a beleza de uma melodia, as tentativas do inimigo de sufocar ou distorcer nossos dons podem criar dissonância na sinfonia da graça de Deus. Mas não devemos permitir que ele silencie nossa canção, que extinga a luz que brilha dentro de nós. Meus amigos, não somos meros recebedores da graça de Deus. Somos também vasos de sua transformação, instrumentos de sua cura e restauração. Os dons que ele nos concedeu não são apenas para nosso próprio benefício, mas para a bênção de outros, para a edificação de sua igreja e para o avanço de seu reino na terra. Ao abraçarmos nosso chamado, ao entrarmos na plenitude de quem Deus nos criou para ser, nos tornamos agentes de mudança, faróis de esperança em um mundo envolto em trevas. Nossas palavras têm o poder de dar vida a situações mortas. Nossas ações, a capacidade de quebrar correntes de opressão. E nossa própria presença, a capacidade de irradiar o amor de Cristo nos cantos mais escuros. O inimigo, ameaçado pelo poder transformador da graça de Deus fluindo através de nós, tentará nos manter focados para dentro, consumidos por nossas próprias inseguranças e dúvidas. Ele sussurrará mentiras de inadequação, tentando nos fazer acreditar que nossas contribuições são insignificantes, que nossos esforços são fúteis. Mas não devemos dar ouvidos aos seus enganos. Devemos nos lembrar de que não somos definidos por nossas próprias habilidades ou limitações, mas por aquele que habita em nós, aquele que nos chamou pelo nome, aquele que nos equipou para toda boa obra. O mundo está observando, meus amigos, não nossa perfeição, mas nossa autenticidade. Eles estão ansiosos para ver o amor de Cristo vivido de maneiras tangíveis, para experimentar o poder transformador de sua graça por meio de nossas palavras, nossas ações e nossa própria presença. Nossas vidas, quando entregues ao propósito de Deus, tornam-se um testemunho de sua fidelidade, um legado de luz passado de geração em geração. As sementes de fé que plantamos hoje, por meio de nossos atos de bondade, nossas palavras de encorajamento e nosso compromisso inabalável de viver o Evangelho, têm o potencial de dar frutos por gerações vindouras. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos a colheita se não desistirmos. Vamos reacender os dons que Deus colocou dentro de nós, usando-os para iluminar as trevas, curar os corações partidos e atrair outros para o abraço vivificante de nosso Salvador. O inimigo pode se enfurecer contra a luz, mas não pode extingui-la, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E a vitória, meus amigos, já é nossa em Cristo Jesus. Chegando ao final da nossa reflexão, meus queridos irmãos e irmãs, deixem que o peso desta verdade se fixe profundamente em seus corações. Vocês são escolhidos. Deus, em sua sabedoria infinita e amor ilimitado, os escolheu a dedo, moldou-os e os equipou com dons únicos para iluminar este mundo. Ele vê um potencial dentro de vocês que ultrapassa em muito qualquer desafio, qualquer medo, qualquer dúvida que o inimigo possa tentar semear. A jornada à frente pode ser marcada por provações, por momentos em que os ataques do inimigo parecem implacáveis. Mas lembrem-se, essas batalhas não são um sinal de derrota, mas um testemunho da luz extraordinária que brilha dentro de vocês. O inimigo não perderia seu tempo com aqueles que não representassem ameaça ao seu domínio. Ele vê o poder do seu espírito, o potencial dos seus dons. E ele treme ao pensar em vocês entrando plenamente no propósito que Deus lhes deu. Nunca se esqueçam de que sua história ainda está sendo escrita e é uma história de triunfo, de resiliência, de um amor que tudo conquista. O Deus que dividiu o Mar Vermelho, que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo Deus que luta por vocês, que sussurra esperança em seu espírito e que promete nunca deixá-los, nem abandoná-los. Quando as tempestades da vida se levantarem ao seu redor
Quando as mentiras do inimigo ameaçarem abafar os sussurros do seu chamado, lembrem-se dos incontáveis exemplos daqueles que vieram antes de vocês. Lembrem-se de José, vendido como escravo, mas alçado a uma posição de poder, seus dons finalmente trazendo salvação para incontáveis vidas. Relembrem a fé inabalável de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, sua recusa em se curvar a falsos ídolos, levando a uma libertação milagrosa da fornalha em chamas. Abram mão da coragem de Davi, um pastor que enfrentou um gigante com nada além de uma funda e um coração cheio de fé, sabendo que seu Deus era maior do que qualquer obstáculo. E encontrem força na devoção inabalável de Daniel, seu compromisso com a oração mesmo diante da perseguição, um testemunho do poder de alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Essas histórias, gravadas na própria estrutura da nossa fé, não são meras fábulas de um passado distante, mas lembretes vivos da fidelidade de Deus, seu poder de libertar e seu amor inabalável por aqueles que escolhem segui-lo. Elas são um farol de esperança, uma fonte de força e um lembrete de que não importa quão forte seja a tempestade, a luz de Cristo dentro de nós sempre prevalecerá. Meus queridos amigos, chegou a hora de silenciar as mentiras do inimigo com o hino triunfante da sua fé. Abracem a verdade de quem vocês são. Vasos escolhidos, equipados com dons divinos, destinados a deixar uma marca eterna neste mundo. Não recuem diante dos desafios que se avizinham, mas enfrentem-nos de cabeça erguida, sabendo que cada obstáculo superado, cada batalha vencida, os aproxima do coração do seu Criador. Alimentem as sementes do seu chamado por meio da oração, imergindo-se na palavra de Deus e cercando-se de guerreiros que defenderão sua jornada. Deem um passo de fé, mesmo quando parecer desconfortável, mesmo quando o medo sussurrar dúvidas. Lembrem-se, é na ação, ao sairmos de nossas zonas de conforto, que nossos dons são refinados, fortalecidos e multiplicados. Deixem que suas vidas se tornem uma sinfonia da graça. Cada nota, cada ato de serviço, cada expressão de amor, harmonizando-se para criar uma obra-prima que glorifica aquele que a orquestrou. E enquanto vocês percorrem este caminho, enquanto abraçam a plenitude do seu chamado, lembrem-se destas palavras: vocês não estão sozinhos. O Deus que colocou as estrelas no céu, que conta cada fio de cabelo da sua cabeça, caminha ao seu lado a cada passo do caminho. Sua vitória é certa, seu destino é seguro, e o legado que vocês deixarão ecoará por toda a eternidade. Avancem, meus amigos, e deixem sua luz brilhar.